Bom, então, hoje dando sequência, né, ao capítulo 8 do Paulo Estevão, o capítulo que se chama A Morte de Estevão. A gente estava na semana passada num momento crucial, né, em que o Estevão estava sendo realmente já apedrejado. Então, voltando um pouquinho aqui ó, no capítulo, e é quando a Abigail chega lá no ambiente onde ele está sendo apedrejado. Ele já está nas pedradas finais, né, onde ele estava já desfalecendo, ele já teve inclusive uma visão de Jesus. E nesse momento Abigail entra e reconhece o irmão dela. E fica assim, perdida, pede a Saulo que Saulo fala para ele, né, que é o irmão dela. Ele acha que ela está confundindo, até porque o nome é diferente, e aí ela pede, mas pelo amor das leis de Moisés, o amor dos meus pais, me deixe, né, me aproximar para falar com o moribundo pela última vez. E aí Saulo ainda fala, né? A gente finalizou a semana passada com ele falando assim: Irei contigo identificar o moribundo, mas até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra ouviste. É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. Então aí é nesses termos que aí ele vai então agora com Abigail até o Estevão, que é o Gesiel, né, na verdade. Então vamos lá. Oi, gente, boa noite. Oi, Bruna, boa noite. Desculpa o atraso, viu? Eu que Oi, peço Bruna. desculpa, você entrou, eu estava falando e esqueci de falar boa noite Imagina, que depois. isso? Eu não quis atrapalhar. Tranquilo. Mas você estava no último também, Bruna? Até aqui tudo certo. Tava assim, Marco, tudo certo. Então tá bom. Então vamos lá. Logo após, chamava um funcionário de alta categoria secamente. Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Quer dizer, ele ainda fala como se já tivesse encerrado. Vamos transferir, né, o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro respeitoso, o condenado ainda não está morto. Não importa. Vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. Olha a postura dele, né? De ainda ali se fazer cumpridor do que ele tinha proposto com relação a tudo aquilo, ainda fazendo assim, é isso que eu preciso fazer, falando, né? A determinação foi cumprida sem mais demora. Enquanto Saulo mandava servir, de modo geral, aos amigos e admiradores várias ânforas de vinho delicioso por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, sem o carregado apreensivo, esgueirou-se quase sorrateiramente até à sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém, em companhia da noiva. Então, depois dele fazer a parte social dele, né? Aí ele entrou aí totalmente carregado, né? Atravessando os grupos que o saudavam com frenéticas aclamações, o moço tarcense parecia alheado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse de fato aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvidos em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Então ele estava apreensivo, né? Ele falou assim: Meu Deus, não é possível que isso está acontecendo, se for realmente. E tirou todo mundo da sala e entrou só ele, a Abigail e o Gesiel no local. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura. E como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou. Abigail, aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido.
Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou, tocado de espanto. Então, imagina, naquele momento ele teve a confirmação. Falou assim, é o Gesiel. Aí ele se afastou, né, espantado. Que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe havia amargurar toda a vida? Onde estava Deus, que não o inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável, cruel desfecho? Olha o que ele está questionando num momento de cegueira, né? Porque agora ele está falando, onde está Deus que não o inspirou para que não terminasse daquele jeito? Quantas vezes Deus não mostrou para ele que ele estava errado, né? As palavras de Gesiel, as circunstâncias. E agora ele está questionando Deus. Por que Deus não fez ele enxergar, né? Então, como muitas vezes nós também somos cegos, né, em inúmeras situações. Isso são reflexões para a gente, né? Porque ele é sincero, Saulo é sincero. Ele é intenso. Mas ele, nessa intensidade, ele não viu muita coisa e agora não está vendo de novo. Agora está questionando por que Deus não inspirou ele diferente. Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. Olha isso, em breves momentos, o que ele já está empedrando de novo. Já está, em vez, porque ele poderia agora reconhecer, pedir perdão, mudar toda a trajetória, mas não. Ele está agora falando assim, eu não posso descer da postura de tudo que eu fiz perante a sociedade. Vou ter que renunciar a esse amor agora para sempre, porque chegou onde chegou. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Olha só, o orgulho dele não está deixando com que ele agora mude de novo essa história. Porque para ele foi realmente quem determinou tudo aquilo. E agora, assim, ó, vamos lembrar, né? O quanto que o Saulo é apaixonado pela Abigail. O quanto que ele depois, como ele fala, né? Ele que eleger Abigail o anjo tutelar da sua assistência, da sua existência, agora era obrigado. Ai, peraí que tá acabando a bateria, tem que botar para. Desculpa, eu tirei a tomada. Então ele já estava concluindo, antes de começar a conversa dos dois, que ele já ia ter que se separar da Abigail por conta disso. O orgulho dele, né? Aturdido, deixou-se ali ficar como se força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Quer dizer, porque ele podia já ter ficado bravo, saído, largado, mas forças maiores, né? Força incoercível chumbou ele para ele presenciar tudo aquilo que estava acontecendo. Como se ele fosse objeto das ironias da vida que ele mesmo causou. E aí começa a conversa dos dois. Gesiel, exclamou Abigail, osculando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava. Quer dizer, para ela saiu de perto dele, ele estava naquela circunstância e voltou, ele estava ainda. Parecia que todo aquele tempo ele estava na mesma situação. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível por mover a destra quebrada
e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, eu estou com o Cristo. E até agora Abigail ainda não entende o Cristo. Desconhece o Cristo como o Salvador, como o Messias, como o Gesiel já entende, né? Mas Gesiel quebrado tenta fazer movimentos para poder se colocar assim como se ele estivesse bem. E aí fala isso para ela. E ela, quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador, explicava o agonizante, no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. Ele está querendo aproveitar tudo para poder passar para Abigail, né? O que ele teve realmente de relevante nessa trajetória, para passar para ela o que ele achava importante. E agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me. Foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Olha isso. E foi por gratidão que ele realmente se ocultou, dificultou o reconhecimento ou Abigail poder encontrar ele. Se ele não tivesse adotado o nome de Estevão, por gratidão ao romano que libertou ele, nada disso tinha acontecido. O Saulo tinha pensado diferente, tinha exposto para Abigail de maneira diferente. Talvez as coisas fossem totalmente diferentes. E aí, mas foi o que aconteceu. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou: sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te. Quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar do lugar em que estiver. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã num desabafo. Que te ensinou esse Jesus para levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal? Não será antes um senhor cruel? Quer dizer, agora Abigail está questionando esse Jesus. Fala assim, meu Deus, você não está vendo o que aconteceu com você por você estar seguindo esse tal Jesus? Será que em vez de você achar que ele realmente é um senhor divino, ele não é um senhor cruel porque ele te abandonou? Olha o que está acontecendo com você. O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás a mim, mais tarde compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. E isso é algo que a gente vê como exemplo dos verdadeiros cristãos em várias passagens, né? Que quando no momento do martírio final, alguns debochavam desses cristãos martirizados, falavam assim, quem que é esse que te ensinou a ser um covarde, né? Falou assim, não, ele não me ensinou a ser covarde, me ensinou a amar até você que me mata, como se fosse um verdadeiro inimigo e eu te enxergo como um verdadeiro irmão. Essa é uma característica de todo verdadeiro cristão, convertido de alma, né? Não do exterior ou por palavras, por entendimento, né, de palavras ou por querer verbalizar aquilo. Então, ele explica para Abigail, esse Jesus não é o que você está pensando, ele é misericordioso e justo, nos prometeu muita coisa que você não vai compreender agora, mas num dia você vai compreender. E o que ele me ensinou principalmente foi a amar até quem está me fazendo isso. Ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Porque vamos lembrar, vamos só voltar um pouquinho nessa questão da postura do Gesiel. Com relação ao pai dela.
o pai dela esteve revoltado até o último momento com relação àquilo que estavam fazendo para ele, para a família e para a raça dele, né? E era uma concepção de alguns, não de todos, porque o Gesiel não conhecia Jesus e tentava acalmar o pai. O Gesiel já tinha um coração cristão, muito provavelmente porque antes de encarnar, ele já tinha convivência com o Cristo e já tinha um compromisso com o Cristo. Só que agora aqui ele demonstra uma diferença crucial do padrão, né, daqueles espíritos tocados pela verdade do Cristo. Agora, em comparação com o que aconteceu com o pai dela, que não tinha a mesma compreensão, não tinha a mesma postura. A postura do pai era de revolta o tempo todo e de querer fazer jus a tudo aquilo que ele tinha sofrido. E aí, seguindo então, né? Nessa conversa, ela abraçava-o, carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? E aí, então, olha a preocupação agora de Gesiel, né? Com quem te deixarei? E aí, olha Abigail. Este é meu noivo. Esclareceu a jovem apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. Então imagina Saulo ouvindo, presenciando isso, e agora Abigail apresentando ele, né? Esse é o meu noivo. É com ele que você vai me deixar. E Saulo, lá dentro, já pensando, eu vou largar ela. Porque eu não posso assumir que casar com alguém que eu condenei. O moribundo contemplou sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Olha a compreensão do Estevão. Olha como ele consegue identificar o lado bom de Saulo, mesmo depois de tudo que ele fez para ele. Olha isso. Ele acabou de receber a notícia e olhou para ele sem ódio e falando: Eu não tenho no seu noivo um inimigo e sim um irmão. E ele deve ser bom, porque ele defende as leis de Moisés com o coração. Até o fim ele está defendendo. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. E aqui está assim. Porque para quem está acompanhando essa história, aos olhos humanos ainda, né, muito carregado de julgamentos e tudo mais, não consegue enxergar o potencial de Saulo para um verdadeiro discípulo do Cristo. E Gesiel, aqui o Estevão, enxerga exatamente o que o Cristo vai enxergar, o que o Cristo já enxerga. Ele está falando das qualidades de Saulo, ele só está enganado, ele só está na direção oposta. Mas o dia que ele entender Jesus, imagina com que fervor que ele vai defender. Da mesma maneira que ele está defendendo. Não exatamente da mesma maneira, né? Porque os padrões do Cristo são diferentes. Mas ele enxerga o potencial que o Saulo tem até depois da conversão. E aí ele ainda fala para Abigail: "Sê para ele a companheira amorosa e fiel." Mas a voz do pregador do caminho estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte contemplava Abigail fraternamente enternecida. Ouvia-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. Olha isso. É uma resposta que desconcerta qualquer coração empedrado. Porque no padrão de quem está acostumado a revidar, a força, a brutalidade, a resolver com a materialidade, o que se espera é exatamente isso. Ele queria ser odiado. Ele fez
tudo que ele fez para o Estevão, o que ele queria de troca? A revolta, o ódio. É o que ele estava acostumado a lidar. E ele estava desconcertado. Porque depois de tudo que ele fez, o Estevão ainda falou tudo que ele falou. Perdoou, pediu para cuidar da irmã dele e entregou a irmã. Então, ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. O Saulo, aos olhos do mundo, aos olhos das suas conquistas, ele era o que atingiu o grau máximo de bem-estar. Então ele era o dono do pedaço com relação às circunstâncias do mundo. E combatendo e querendo botar para baixo tudo o que ele achava errado, ele encontrou na postura de Estevão algo que fez ele se perder completamente, porque ele, com tudo aquilo, não tinha a paz que o Estevão tinha. Então, olha isso. A compaixão dele, que é fruto de uma paz que ele jamais conheceu em tudo que ele alcançou nas posições mundanas, estava impressionado com tudo aquilo. Entretanto, sem saber por quê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. De alguma maneira, então, o Saulo ainda não se converte. A gente sabe que a conversão de Saulo acontece quando Jesus aparece para ele no deserto, a caminho de Damasco, às portas de Damasco. Então, mas de alguma maneira, o Estevão aqui já está conseguindo quebrar aquele coração endurecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Então, ele ainda luta contra aquilo. Então, são inúmeras as apresentações de possibilidades que a divindade traz para Saulo para que ele já abrevie o caminho doloroso dele. Mas ainda assim, ele luta. Ele luta por conta do velho homem que ainda fala muito mais alto dentro dele. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo, que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. Olha agora como ele muda as coisas, né? Então agora, além de tudo, o Cristo é razão para um ódio maior ainda. Porque foi esse Cristo que botou o problema na relação dele com a amada dele. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos. Desprezara o orgulho de família e elegera Abigail para companheira de lutas, embora não conhecesse os antecedentes familiares. Amava-a pelos laços da alma, descobrira no seu delicado coração feminino tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. Ela sintetizava as suas esperanças de moço, era o penhor do seu destino, representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude idealista. Agora, abrira-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão. Ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união depois de conhecidas as circunstâncias.
levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as suas energias. Na dor que a dilacerava nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo que lhe seguia os menores movimentos entre surpreso e estarrecido. Quer dizer, Abigail estava toda envolvida ainda com a situação do irmão. E ela não conseguiu nem perceber o que Saulo estava, como Saulo estava, né? Ela só apresentou Saulo, mas não conseguia divisar o que estava acontecendo interiormente na questão ali do noivo dela. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo, depois de haver sentado para aconchegá-lo carinhosamente. Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou angustiada: Gesiel, não te vás, fica conosco, nunca mais nos separaremos. Ele quase a expirar ciciava. A morte não separa os que se amam. E como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente numa expressão de imenso júbilo. Como no Salmo de Davi, dizia arrastadamente: podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossas vidas. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras comovidíssima. Enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto, que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail murmurava ainda como um sopro: vou-me em paz. Quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Então, ainda naquele momento, ele consegue, né, pedir para ela, ainda para que ela faça, né, a oração dos aflitos e agonizantes do Velho Testamento, né, das leis mosaicas. Ela recordou os últimos momentos do suplício do genitor no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. De relance compreendeu que, ali, outras forças se encontravam em jogo. Não mais Licínio Minúcio e os sequazes cruéis, mas o próprio noivo, transformado em verdugo por um terrível engano. Afagou com mais carinho a cabeça sangrenta. Conchegou o moribundo ao coração como se fosse uma adorável criança. Embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação. Então, imagina, isso daí é algo que o Saulo, essa cena que o Saulo ainda está petrificado, né? Só olhando, só olhando. E aquilo é uma cena que nunca mais saiu da memória de Saulo. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como súplica natural do seu espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. E aí Abigail, então, olhando para o céu, né, com o Estevão no colo dela ali, ela faz a oração. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará.
Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Então esse era o cântico, a reza, né, dos aflitos, que aí Abigail faz, invocando o alto, né, em benefício do Estevão. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave de suas mãos, Gesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Então, a serenidade, apesar dos tormentos na postura de Gesiel, é algo que foi descrito aqui, citado várias vezes. E é isso o que é a consequência, né? Eu acho que da nossa comunhão mais integral com os princípios que o Cristo nos traz. É uma serenidade, é uma tranquilidade independente dos sofrimentos materiais. E Saulo compreendeu que ele estava morto. E enquanto a jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso, o moço tarcense aproximou-se de senho carregado e falou com austeridade. Abigail, está tudo consumado e tudo terminou, também entre nós. A única coisa que Saulo fala. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? Consternada por tudo que viera a encontrar em Jerusalém, e entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. Então, a gente acha que é muito, né? O que a Abigail já passou, achou que já tinha sido suficiente e ainda ela estava com mais prova agora sendo apresentada para ela. E viu logo que no orgulho de Saulo não encontraria consolação. Num momento chegou às mais latas conclusões, quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou ânimo e falou com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero? Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo esta ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado, não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos, pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Agora ele estava incomodado até pelo fato de que ele já apresentou a Abigail como noiva e ele não vai mais conseguir casar com ela. E aí agora ele está, além de tudo, preocupado com o que vai falar, o que vai ser perante aos outros, né? Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta, acentuava com doloroso acento. Não posso obrigar-te a desposar-me,
mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Sê meu amigo. Ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth. Não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Então, olha isso, a Abigail já até abriu mão de falar que o Gesiel era o verdadeiro irmão dela, o Estevão. Mas ainda assim não quero te obrigar a casar comigo. Não vou fazer isso. Mas eu te deixo em paz, você não vai ter nenhum tipo de vergonha por conta da situação com relação a mim. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, como se o fizera a uma criança. Quer dizer, ele teve ainda assim um ímpeto de voltar atrás, de abraçar ela, quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre. Então, olha o conflito interno que o Saulo está vivendo nesse momento, né? De algo que o coração dele está falando, em confronto com o que o orgulho dele está cobrando, né? Perante a tudo que ele sonha, tudo que ele acha que vai ser a razão, né, da estabilidade, da felicidade dele. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero: aceito teu silêncio em torno das lamentáveis ocorrências deste dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. Então, olha isso. Ele, tá bom, então você, por favor, realmente não diga o que aconteceu aqui, mas me esqueça. A irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com um espanto profundo. Então abandonas-me inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope. Mas afinal, por que odiaste tanto meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto nunca ofendeu a ninguém. Então agora Abigail tá tentando entender por que chegou a esse ponto, né? E aí, então, questionando por que você odiou tanto meu irmão? Ele, sendo a pessoa quem sempre foi. E aí ele responde: era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré. Esclareceu contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Quer dizer, agora Abigail está também questionando que poder que tem esse Nazareno para provocar tudo isso que está acontecendo. Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro que morrera na cruz como malfeitor. Mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Então agora na cabeça da Abigail, ela fala assim, não é qualquer um. O Gesiel não se dobraria, não se enganaria. Então esse Jesus Nazareno não pode ser algum qualquer. Lembrava o passado do irmão para considerar que no caso da rebeldia paterna, olha aquilo que a gente conversou um pouco atrás, né? Agora ela estava lembrando justamente no caso de quando o pai ficou
revoltado com relação ao que estava acontecendo com ele, conseguira manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar o genitor amorosamente. Se tivera forças para analisar os atos paternos com o preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Quer dizer, agora para Abigail já está fazendo todo sentido o fato de realmente ele ter colocado Jesus como sendo Messias. Gesiel, que era a fortaleza que era, que mesmo num momento extremo conseguiu não perder o discernimento, se esse Jesus conseguiu fazer com que Gesiel entendesse ele daquela maneira, como o Messias, a ponto de depois de ser libertado, oferecer a sua vida em nome de Jesus, agora estava claro para Abigail. Jesus era o Messias. Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole do berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Então, olha o tamanho agora do problema, né? Porque Abigail é a mulher amada de Saulo. Ele só está realmente com orgulho ferido, afastando ela. Mas o motivo do ódio por Gesiel agora está começando a ser incorporado na Abigail. Ela vai ser uma seguidora do carpinteiro. Para ela, agora, ela estava se sentindo imensamente atraída por esse Jesus que agora ela estava entendendo o quanto que ele foi odiado injustamente por todo esse tempo. E ela nunca tinha parado para refletir tanto na importância daquela figura. Ele ensinara o irmão a bem querer os próprios verdugos, que ele não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz. Quer dizer, agora Abigail já está encontrando, apesar do abandono de Saulo, ela está já encontrando no ato o apoio. Assim, se esse Cristo foi capaz de fazer tudo o que ele fez para o meu irmão, é aqui que eu vou encontrar o apoio e o que eu sinto de necessidade, né? Com relação ao carinho e à paz que eu ainda nunca encontrei. As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Então, ele falando que ele era o Messias, agora estava ecoando, né, dentro da cabeça de Abigail. Abismado em profundas cogitações, notou que Saulo abrira a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeitos. Que é isso? Perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita, atalhou o moço tarsense, desejoso de antecipar explicações. Quer dizer, olha isso. O Saulo estava querendo agora se explicar aos outros o porquê que a Abigail estava manchada de sangue. Assim, é porque era um israelita. Não é porque era o irmão, né? E como tal, amparamo-lo na hora extrema. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Daí a minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Então, olha agora, né? Acabou a cena, estão saindo Saulo e Gamaliel. Chega e quer um momento em particular com Saulo. E aí vai então Gamaliel conversar com Saulo. Tudo tranquilo até aqui? Estamos no finzinho já desse capítulo, né?
Tudo certo. Saulo disse bondoso: espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no sinédrio e no templo, e acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente promovido no meu cargo. Provido no meu cargo. Quer dizer, o Gamaliel realmente já estava se afastando e o Saulo vai assumir o cargo do Gamaliel. O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. E aí Gamaliel fala aquilo, mas complementa. Entretanto, prosseguia o generoso rabino solicitante: tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-lo. Acabo de receber sua visita, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio. Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. Então olha isso, né? O Saulo agora está começando a entender que já estão colocando ele na qualidade de um carrasco. Então, você falou que é a vítima. A existência de uma vítima pressupõe um algoz. E eu não sou verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim. Olha, ele se defendendo para ele mesmo, né? A consciência dele já está começando a cobrar e vindo de Gamaliel, que é a maior referência que ele tinha até agora, né? Como instrução, como tudo que ele conquistou de sabedoria, da posição dele. Gamaliel compreendeu a objeção e replicou: não vejas laivo de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local tampouco se prestam a discussões. Mas, para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te, rapidamente, que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Então, olha isso, agora Gamaliel se abrindo, né, para Saulo. Assim, por respeito a você, ao que eu sinto por você, a minha sinceridade nesse momento, nós não vamos discutir. Mas eu preciso te falar o que se passa dentro do meu coração. E tenho chegado a profundas conclusões a respeito do carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Todavia, estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência, chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos, mas em qualquer idade podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. Olha que lindo isso que o Gamaliel fala, né? Eu não estou numa idade para promover grandes modificações coletivas, mas não tem idade para renovação íntima. Nunca é tarde. Ele não tem mais saúde, não tem mais disposição, não tem mais nem a influência. Porque o Paulo já está assumindo isso, o Saulo já está assumindo isso. Mas o que ele fala é que intimamente ele sente essa necessidade. É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. Então, olha o que Gamaliel está assumindo para Saulo. O que Saulo está combatendo veementemente, o mestre dele está assumindo. Que ele está se
rendendo a essas verdades. Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios. Ainda assim, ele acha que é coisa de loucura, né? Que essas feitiçarias promoviam. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. O velho mestre acabara capitulando numa atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas do seu espírito ardoroso, sentenciou. Quer dizer, o Saulo estava concluindo coisas, ia rebater, e o Gamaliel, já entendendo o que estava se passando por dentro dele, já rebate. Já sei o teor da tua resposta íntima. Julgas-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode. Mas não me leves ao enfaro das controvérsias. Aqui estou somente para solicitar-te um favor e espero não mo negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente? Via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos. Concede, Saulo. É o último obséquio ao velho amigo. Concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Debalde erguia a taça das saudações. O olhar vago, cismativo, demonstrava o profundo alheamento em que se engolfara. Os inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Imagina, não é fácil, né? Por mais que ele ainda tivesse tudo que ele tem ainda de endurecimento, né? É uma trombada em cima de trombada, né? Que aconteceu nesse dia. Queria pensar, desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino. Mas, até o pôr do sol, foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos até o fim. Alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas, Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Da casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Então a Abigail ficou doente, né, no mesmo dia, com febre alta. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuraram intervir com recursos afetuosos. A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comovedoramente, e dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-lo. E à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai, Abigail tivera febre tão alta, acompanhada de abatimento tão profundo. Então foi no mesmo quadro que eles receberam ela pela primeira vez, né? Quando ela saiu, né, do cárcere lá que o pai morreu. De senho carregado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. E enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbido num vulcão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém,
com intenção de não mais voltar a Jope. Então, assim termina, né, esse capítulo que Saulo, ainda endurecido pelo seu orgulho, né, agora decide, ele está decidido realmente a se afastar completamente de Abigail. E Abigail volta então para o casal que cuidou dela desde a morte do pai. E ele volta para Jerusalém com a intenção realmente de nunca mais ver Abigail. Se nunca mais vai ver ou não, a gente não sabe, né? Só os próximos capítulos é que nos dirão. Mas assim encerramos o capítulo da morte de Estevão. E aí, semana que vem, nós entraremos no 9º capítulo. Abigail cristã. E aí estamos quase no finalzinho da primeira parte do livro. Só tem mais esse capítulo da Abigail convertida ao cristianismo. E aí, em seguida, o capítulo que Saulo vai para Damasco, o caminho de Damasco. Certo? Alguma dúvida, algum comentário? Não, ficou claro. Certo para mim. Muito bom, Marco. Então tá bom. Bom, gente, Tudo então, certo, Marco. beleza, Gandolf, Bruna? Tudo certo, Marco. Então vamos lá. Agradecemos a Deus mais uma vez aqui pela nosso momento junto e que tenhamos uma semana abençoada para a semana que vem a gente seguir no nosso livro. Boa semana para todos. Boa semana. Boa Boa semana para semana, todos. gente. Tchau, tchau. Obrigada, Marco. Tchau, tchau.